Hoje vamos falar sobre o tema inesperado, baseado no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 10 em diante. Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá e louvamos pelas tuas misericórdias que se renovam e têm se renovado todos os dias sobre a nossa vida. Nós, nesta manhã, estamos desejosos de ouvir uma palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate conosco, que o Senhor derrame da tua graça e do teu amor, do teu favor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu sei que nós teremos uma semana muito abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Vamos lá, vamos para o tema. O tema hoje é inesperado. E eu deixei uma pergunta fixada para vocês. E a pergunta é: como é que você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você espera? Como é que você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você espera? Escreva para mim, por favor. Como é que você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você espera? Vamos lá? Como é que você reage? A G. Salles disse: frustração total. Choro. O que mais? MB Móveis, fico frustrada. O Wagner disse: eu oro ao Senhor. A Diana ali disse: fico nervosa. Faço tudo para plantar do bom, mas fico frustrada. Patrícia disse: chateada. Daniele Queiroz: irritada e frustrada. Sentimento de frustração. A Ana disse: às vezes fico brava, depois procuro entender. Vou ler aqui, ó. Chateada. Frustração é o sentimento. Decepção. Fico decepcionada. Olha, eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. O Alfredo disse que fica frustrado. Andréa disse: com tristeza. Soraya disse que depende da situação. Às vezes me conformo com mais facilidade. A Débora disse que ela pergunta por quê. O Leon disse que tenta corrigir. Olha só. A Maria Pascoal disse que fica chateada. Fernanda disse que procura entender por quê. A Lilian disse que clama a Jesus. O Lincoln disse que fica triste. A Salete disse que antes de conhecer a palavra ela ficava muito triste. Hoje não mais, pois acho que não tinha que acontecer, não tinha que ser assim. A Paty disse abalada. A Dani disse choro. Lucivanda, fico chateada. Triste, irritada, chateada, decepcionado, disse o Helder. Legal, gente. Pois é, para quem está chegando agora, como é que você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava? Quando surge o inesperado, porque esse é o nosso tema. Esse é o nosso tema. Quando surge o inesperado, como é que você reage? O Ricardo disse: depende do tamanho da expectativa. É isso aí, Ricardo. É isso aí. A Nayara disse que dependendo ela fica com raiva. A Nena disse que ela vê como livramento. Muito bom, muito legal a participação de vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo um texto de Tiago, capítulo 5. Abra comigo rapidinho, por favor, rapidamente. Tiago, no capítulo 5, versículo 10 em diante, olha o que diz. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo. Tiago está dizendo que a gente tem que ter os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo. Exemplo do quê? Diz o texto: de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou.
O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não furem. Desculpe, furem não jurem. Está muito ruim para ler aqui minha Bíblia, está muito pequenininho. Preciso de óculos. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e seja o não, o não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, alguém que está sofrendo? Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Até aqui. Tiago capítulo 5, versículo 10 em diante, fomos até o versículo 20, que é o último versículo deste capítulo 5. Bom, meus amigos, por vezes na vida surge o inesperado. Acho que todos nós aqui enfrentamos isso já. Não é verdade? A vida não acontece muitas vezes como nós gostaríamos que ela acontecesse. Eu vou dizer para vocês que se dependesse de mim, por exemplo, os velhos receberiam uma aposentadoria digna. Se dependesse de mim, os desempregados seriam empregados, já estariam empregados. Se dependesse de mim, as crianças estariam na escola e não nas ruas pedindo esmolas nos semáforos. Se dependesse de mim, ninguém veria um familiar, um filho ou um pai chegando em casa embriagado ou drogado. Se dependesse de mim. Se dependesse de mim, nenhuma criança nasceria com problemas e defeitos genéticos. Se dependesse de mim, não haveria mais violência, não haveria mais crueldades, maldades, guerras. Se dependesse de mim. Mas a questão é que não depende de mim apenas. A questão é que nós não conseguimos mudar essa realidade da vida, gente. Ela é muito mais agressiva. E nós somos obrigados a conviver com o drama do sofrimento universal, das incoerências e até mesmo dos paradoxos da vida. Nós temos, gente, que reconhecer que existe sim um sofrimento universal e que todos nós enfrentamos a dor e o sofrimento. E a Bíblia diz isso. Lá, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, Eclesiastes 9, 2, diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. A todos nós, ao crente e ao não crente. Então nós nos tornamos impotentes, porque nós não podemos transformar o mundo ao nosso modo, do jeito que a gente quer. Nós não conseguimos mudar o mundo, um mundo inseguro, né? Nós não conseguimos em um mundo seguro. A gente não consegue, até porque essa segurança nós não teremos aqui. Nós teremos na eternidade com Deus. E por isso que nós precisamos nos adaptar às realidades que muitas vezes são tristes
e deprimentes. E por vezes surgem coisas inesperadas, que nós não temos o controle. É triste, gente, é triste ver o abismo. Na verdade, assim, é triste ver que o abismo dos mais ricos está cada vez maior. É triste ver a ordem global das coisas está cada vez mais perversa. Os países de primeiro mundo estão cada vez mais distantes dos países de terceiro mundo. É triste isso, gente. Então, diante disso, meus amigos, nós temos 4 caminhos a escolher. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos, quando surge o inesperado, nós podemos optar por pelo menos 4 caminhos. Quais são esses 4 caminhos? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Por exemplo, o primeiro caminho você pode optar é fuga, é fugir. É fugir. Tem gente que foge. Ou seja, tem gente que sai da realidade. Logo essa pessoa diz assim, eu acho que não é assim. A vida não é assim, eu não quero saber. Foge da realidade. Ela foge, ela começa a se preocupar com as futilidades e consumismo. Fuga tem a ver com religiosidade também, é a religiosidade. Do tipo, você é um campeão e com Jesus você nunca perde. Sabe essas frases assim? Ou seja, nós acreditamos que com Jesus nós teremos sempre uma vida boa e só de vitórias. Isso é um engano, gente. Isso é fuga. Veja, diante de uma situação que você está vivendo, você pode ter uma reação assim de fuga. E então você passar a viver num mundo irreal e fugindo da realidade da vida. Como eu costumo dizer, entrando numa espécie de uma Disneylândia espiritual. Um parquinho de diversão, todo colorido, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo legal. E a vida não é assim. Então veja bem, quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, você pode optar por 4 caminhos. Primeiro é fugir. Segundo caminho é se revoltar. É aquele que olha para a realidade do mundo e ele não concorda. E aí então ele fica doidão. Ele organiza grupos terroristas, ele derruba a ordem estabelecida das coisas pelas armas e pelas bombas. Ele se revolta. Por isso que a gente vê grupos terroristas por aí, no mundo todo. Outro caminho que você pode optar, eu falei de 4 caminhos: fugir, se revoltar. Outro caminho é se resignar. Como assim? É aquele que agora cruza os braços. E ele diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de nada. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha família. Não quero saber de nada. É aquele que assume uma atitude cínica em relação à vida. Que diz, quer saber de uma coisa? A vida é assim mesmo. Esse é um caminho que muitos adotam. Agora existe ainda um 4º caminho, que é o de crescer. É o crescimento, é amadurecer. É aquele que olha a dureza da vida e deseja crescer, deseja ser mais produtivo, deseja ser uma bênção, mesmo passando por lutas e por dificuldades e provações. Então, gente, são 4 caminhos que a gente viu aqui, né? Que a gente pode escolher quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, quando surge o inesperado. E aí você pode escolher 4 caminhos, que é fugir, se revoltar, se resignar ou crescer. Qual o caminho que você escolhe? Qual o caminho que você escolhe? E o apóstolo Tiago, nós vimos aqui o texto, mas para você entender, o apóstolo Tiago ele queria que a sua igreja crescesse. Porque este é um caminho que eu apontei aqui. Tiago, ele está optando pelo crescimento. E aí ele via a realidade dos cristãos que estavam sofrendo. Ele via.
E no capítulo 1, né? No capítulo 1, nós não lemos aqui, mas no capítulo 1, versículo 2, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Veja, Tiago sabia que a igreja iria enfrentar uma realidade dura, uma realidade difícil. Então ele ensinou para aquela igreja alguns princípios. Ele ensinou alguns princípios para a sua comunidade aprender a se comportar diante dessa realidade e viver de maneira produtiva e abençoada. É isso que Tiago aqui ensina. Vendo a realidade da vida, que seria difícil, ele ensina princípios para a sua igreja, naquele momento, aprender a se comportar diante da realidade e viver de uma maneira mais abençoada e produtiva. Então ele dá alguns conselhos para nós. Quais são esses conselhos? Eu quero destacar aqui com vocês. O que a gente pode aprender com esse texto, gente? O que a gente pode aprender e destacar nesse texto? Quais são os conselhos que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro conselho aqui, que eu quero que você anote. Não faça do sucesso o maior alvo da sua existência. Não faça do sucesso o alvo maior da sua existência. Tiago está dizendo isso para nós. Está dizendo, irmãos, tem uns profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então anote isso. Por favor, anote. Não faça do sucesso o alvo maior da sua existência. Gente, o exemplo que nós temos que procurar na nossa vida não é o sucesso, mas é o exemplo dos profetas. É isso que ele está falando. Eu vou repetir para você entender bem. O que Tiago está dizendo? Que o exemplo que nós temos que procurar na nossa vida não é exemplo de sucesso, mas é o exemplo dos profetas que sofreram. E como eles se comportaram nos sofrimentos. Porque se nós tivermos como alvo principal da nossa vida ser bem-sucedidos, se esse for um alvo principal, é claro que nós queremos ser bem-sucedidos, óbvio, mas se isso for um alvo principal, nós iremos nos frustrar. Por quê? Porque, gente, a vida, entenda, a vida é crua, é dura, é difícil. E quem fizer do sucesso o alvo da sua existência, irá viver frustrado e com dificuldades. Todos nós iremos sofrer. Nós teremos realidades, por vezes, que nós não vamos aceitar. Haverá momentos que nós estaremos angustiados. E se fizermos da nossa existência como alvo o ser bem-sucedido, então, gente, nós nos tornaremos doentes, amargos, com um sentimento de derrota e que nós não alcançamos o que nós queríamos. Gente, na vida sempre haverá dificuldades, problemas, doenças, pessoas mais ricas, pessoas mais bem-sucedidas do que nós. E nós corremos o risco, sabe do que, gente? De passar a vida querendo chegar a algum lugar que sempre terá alguém que já chegou primeiro do que nós. Sempre assim. E então, em outras palavras, o que é que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo o seguinte, olha, se na sociedade mundana são bem-aventurados os bem-sucedidos, no reino de Deus são bem-aventurados aqueles que souberam perseverar no sofrimento.
Porque como eu tenho aprendido nesses dias, eu tenho falado na minha comunidade, e os membros que estão aqui da minha comunidade sabem disso, nós queremos experimentar a felicidade segundo Deus. Nós queremos ser felizes aos olhos de Deus. Porque há uma diferença de ser feliz aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. Você pode ser feliz aos olhos do mundo e não ser feliz aos olhos de Deus. E você pode ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz aos olhos do mundo. Nós conversamos muito sobre isso quando eu falei inclusive das bem-aventuranças em nossa comunidade. Continuei esse tema falando sobre felicidade segundo Deus. Todos nós buscamos a felicidade. E Tiago aqui está mostrando a felicidade. Ele está dizendo o seguinte, que se na sociedade mundana, se na sociedade que nós vivemos, são felizes os bem-sucedidos, no reino de Deus, são felizes aqueles que souberem perseverar no sofrimento. Esses serão felizes. Veja que os valores de Deus são inversos. Vai contra os valores da sociedade. Vai na contramão dos valores da sociedade. Os valores do mundo são... Quais são? Os bem-aventurados, aos olhos do mundo, são aqueles que têm dinheiro. São aqueles que são os grandes e poderosos. São os que têm força. Os que compram. Os que têm escolhas. Esses são felizes aos olhos do mundo. Mas os valores do reino de Deus são diferentes. Os felizes, segundo Deus, é aquilo que Jesus diz nas bem-aventuranças, são os pobres de espírito, são os mansos, são os que choram, são os que sofrem perseguição por causa da justiça, são os pacificadores, são os humildes. Esses são felizes aos olhos de Deus. E Tiago, meus queridos, Tiago está nos ensinando que o sucesso não pode ser o alvo principal da nossa existência. Mas ele tem que vir a reboque. Ele não pode ser o alvo principal. Nós precisamos ter outros alvos na nossa vida. E o sucesso, acontecendo ou não, não é por isso que vivemos. Vocês entendem isso? Quem quiser ser bem-sucedido se tornará um frustrado. Mas quem tiver causas para defender, será satisfeito. E se for bem-sucedido ou não, ele não vai estar preocupado com isso. Veja que a ordem no reino de Deus é inversa, gente. A ordem no reino de Deus é diferente. Quando a gente pega, por exemplo, o Martin Luther King, ele marchou pelas ruas no sul dos Estados Unidos. Ele não marchou ali para ganhar o prêmio Nobel da Paz. Não era esse o alvo dele. O alvo dele era defender uma causa. Entende? Ficou mais claro? Nelson Mandela, por exemplo, tão conhecido, ele lutou pelos direitos dos cidadãos do seu país. E não porque ele desejava obter um reconhecimento público e se tornar presidente. Não era esse o alvo dele. O alvo dele não era ser o presidente, mas era lutar pelos direitos dos cidadãos do seu país. Porque ele amava a sua nação, ele defendia uma causa. Vocês entendem a lógica? Deixa eu falar uma curiosidade para vocês aqui, ó. Eu vou contar um negócio para vocês. Muito legal, interessante. Que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui nessa manhã. Tem tudo a ver. Até aqui tá tudo bem, gente? Tudo certo? Vocês estão ok? Tudo tranquilo? Então vamos lá, gente. Deixa eu contar aqui uma curiosidade. Júlio César. Ele foi o mais bem-sucedido de todos os imperadores romanos. Presta atenção nessa história. Presta atenção. Tenha atenção aqui. Para o que você está fazendo e olha para mim. Júlio César, ele foi o mais bem-sucedido de todos os imperadores romanos, sendo general e depois imperador. Júlio César, ele era um estadista. E ele foi tão bem-sucedido, gente, mas tão bem-sucedido, sabe o que aconteceu? Que todos os imperadores que surgiram depois dele queriam também ser César. Ele era o Júlio César. Todos os outros imperadores queriam também ser César. Foi aí que surgiu, por exemplo, Augusto César,
Tibério César, entre outros. César era o máximo que todos queriam ser. Até outros imperadores de outras nações também queriam se chamar César. Por isso que a gente diz o Kaiser em alemão, o Czar em russo. Isso é César. E aí, ele tinha, Júlio César, veja que interessante, ele tinha um mês no calendário dedicado a ele. Qual mês? Julho. Júlio César, então ele tinha um mês dedicado a ele, o mês de julho. Quando Augusto César ganhou um mês também, o Augusto César ganhou um mês, o mês de agosto, ele ficou chateado, porque o mês dele só tinha 30 dias. E o do Júlio César tinha 31 dias. E aí sabe o que ele fez? Olha só, ele tirou um dia do mês de fevereiro para que o mês de agosto tivesse também 31 dias. Por isso que pode perceber, por isso que o mês de julho e agosto tem 31 dias e o mês de fevereiro tem menos dias. Veja que interessante. Ou seja, todos tinham sede de serem bem-sucedidos. Todos eles. Agora, qual era o problema, gente? O problema é que o Júlio César, ele era insatisfeito com ele mesmo e ele não era feliz. O camarada era reconhecido, mas ele não era feliz, ele era insatisfeito. Ele queria ser, na verdade, o Alexandre o Grande. Mas o Alexandre o Grande queria ser o Hércules, que na verdade não existia. Era apenas um mito da mitologia. Então você vê que dinâmica louca da vida, gente? Vocês entenderam tudo isso que eu falei? Então, veja bem, quando nós fazemos do sucesso o alvo da nossa existência, na verdade nós estamos querendo buscar uma coisa que não irá nos saciar nunca, gente. Sempre nós teremos a sensação de que nós poderíamos ter chegado um pouco mais longe, ter feito um pouco mais, ido um pouco mais, gerando assim na gente uma insatisfação. E Tiago, o apóstolo Tiago, ele está dizendo para nós nos lembrarmos do exemplo dos profetas que sofreram. Porque eles tinham uma causa, um ideal. Eles viviam por uma bandeira. Eles estavam dispostos a doar a própria vida por aquilo que eles acreditavam. Por vezes, nós gastamos a nossa vida inteira, gente, atrás de um sucesso que vira pó e se transforma em nada. Nós corremos muito durante a vida, gente, nós não chegamos a lugar nenhum e então nós nos tornamos nostálgicos. Para o apóstolo Tiago aqui, gente, o feliz, o bem-aventurado não é um homem de sucesso. O feliz, o bem-aventurado para Tiago é aquele homem que levanta cedo para trabalhar, para ganhar o pão e sustentar os seus filhos com muita dignidade. Para Tiago, o bem-aventurado, o feliz, é aquela mulher que acorda de madrugada para trabalhar, para fazer serviços de casa, para costurar, e com um pequeno recurso que ela ganha, poder ajudar os seus filhos na escola. Para Tiago, o feliz e o bem-aventurado é aquele que trabalha no campo o dia inteiro, debaixo daquele sol forte, para poder ter o mantimento necessário na sua casa. Gente, o apóstolo Paulo, ele declarou, Filipenses 4:11, anote, Filipenses 4:11, Paulo diz assim, olha, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, não. Porque eu aprendi, disse Paulo, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter fartura. E ele continua dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco, tendo em abundância ou passando necessidade. E ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
Então, meus amigos, esse é o primeiro conselho do texto que a gente aprende aqui nesta manhã. Qual é o primeiro conselho para quem chegou agora? Não faça do sucesso o alvo maior da sua existência. Anote isso em nome de Jesus. O segundo conselho que Tiago está nos dando. Anote, isso é importante também. Não tente tornar Deus cúmplice dos seus atos. Não tente tornar Deus cúmplice dos seus atos. Versículo 12. Tiago está dizendo assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. O que é que Tiago está querendo dizer aqui, gente? O que é que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui? Que nós não podemos tornar Deus cúmplice dos nossos atos privativos ou coletivos. Ou seja, do que nós fazemos pessoalmente ou individualmente. Porque se nós tentarmos fazer de Deus cúmplice daquilo que nós desejamos fazer, a vida se tornará uma tortura e um desespero. Porque nós olharemos para a realidade e nós não iremos entender o porquê Deus está permitindo determinadas coisas acontecerem. Vai ser um problema. Em outras palavras, o que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo o seguinte: se você for fazer alguma coisa, não jure. Se você for fazer alguma coisa, não use o nome de Deus. Mas assuma o que você vai fazer. Assuma. Não coloca Deus no negócio. Porque quando nós não... Veja só, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós não assumimos o que fazemos, então nós colocamos no colo de Deus a responsabilidade. Percebe? Alguns dizem o seguinte: por que Deus permite que sejam construídas as favelas? Por que Deus permite? Na verdade, as favelas não tem nada a ver com Deus, gente. São construções humanas. Porque Deus não criou ninguém inclinado para viver em esgotos e sujeiras. Ok? Então, meus amigos, nós temos a tendência de culpar a Deus nas situações da vida. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus permitiu isso? Por que Ele permitiu aquilo? A gente culpa Deus. Deus nos criou, gente, com capacidades de atos que são nossos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos dizer sim para muitas coisas e podemos dizer não para outras tantas coisas. Nós podemos, você pode dizer. Você está nessa live por quê? Porque você disse sim. Você disse: eu quero hoje participar da live. Você teve o livre-arbítrio. Você teve a livre escolha. Então, Deus nos criou assim, com capacidades de atos que são nossos. Tem muita gente, por exemplo, que diz assim: Deus me deu este homem para eu casar. Deus me deu, ou então a mulher, pode ser também: Deus me deu esta mulher para eu casar. Aí quando o casamento não dá certo, gente do céu, eles acabam culpando os líderes, culpam pastores, culpam a Deus, e sobra até para o diabo que é culpado. Amigos, muitas vezes a nossa vontade carnal e humana tem a tendência de querer tornar Deus avalista dos nossos projetos. Nós trazemos Deus para ser participante de um projeto que nós deveríamos assumir que é um desejo nosso. Entendem isso, gente? O problema é que nós queremos que Deus seja avalista daquilo que nós desejamos fazer. É muito complicado, né? Às vezes eu fico vendo nas igrejas, quando as pessoas
elas saem, se desligam de uma comunidade de fé. Eu acho muito interessante os argumentos. Eu acho muito interessante. Elas dizem assim: pastor, eu vou mudar de igreja. Ah, é? Por quê? Aconteceu alguma coisa, algum problema? O que a gente poderia contribuir? O que nós podemos ajudar? No que nós falhamos? Não, pastor, a igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção. Eu até recomendo a igreja para as pessoas. Uma vez eu ouvi isso. Eu recomendo a igreja, né? Mas é que é Deus que está falando para eu sair e ir para uma outra. É Deus. Aí quando a pessoa coloca Deus no assunto, você fala: opa, o que eu vou fazer? Se Deus está falando, né? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. A pessoa, por vezes, ela não tem coragem de assumir os seus desejos, os seus projetos, e ela coloca Deus no assunto. É aquilo que eu falei. Muitas vezes a nossa vontade carnal e humana tem a tendência de querer tornar Deus avalista dos nossos projetos. Não tem nada a ver com Deus, é com você. É você que está querendo sair da igreja. É você que não aguenta mais determinadas coisas na igreja. É você que cansou. Não coloca Deus no assunto. Porque, como eu disse, muitas vezes nós trazemos Deus para ser participante de um projeto que deveríamos assumir que é um desejo nosso e não dele. O problema é que nós queremos que Deus seja avalista daquilo que nós desejamos fazer. Não coloque Deus no assunto. É isso que o Tiago está falando. Assuma os seus desejos. Assuma a sua vontade. E colha com os resultados também, né? E aí, é claro, né? Aquilo que eu acabei de falar também. Quando nós queremos dar mais autoridade naquilo que a gente fala, então a gente espiritualiza para dar autoridade. E a gente vê anjo, a gente tem sonho, a gente ouve vozes. Não, o Espírito Santo falou para mim nessa noite. Estava dormindo eu. Às 4 horas da manhã, fui acordado com um toque. Quando eu olhei do lado, era o anjo do Senhor. E ele dizia: filho meu, mude de igreja. Aí a gente espiritualiza. Para dar autoridade naquilo que a gente vai falar. Eu, como pastor de igreja, amigos, já ouvi cada coisa. Meu Deus do céu. Faz parte. Eu sou filho de pastor também. Então você imagina, né? Cresci dentro de igreja, ouvindo essas coisas. Não muda, viu, gente? Isso não muda. O ser humano é assim. Os argumentos, e a gente fala essas coisas de púlpito, e as pessoas fazem isso. Aí eu fico pensando: será que nunca ouviu sendo falado essas coisas? Não é possível. Acabei de falar. E a pessoa vai lá e faz aquilo que foi falado. Para não fazer. Ah, meus irmãos. E aí sabe qual é o problema? Né? O irmãozinho fala assim: não, eu tive um sonho, o Senhor falou para eu mudar de igreja. Ele mandou. E as coisas, quando as coisas começam a dar errado, a tendência então é culpar o outro. Ou os outros. A gente faz transferência. Freud falava sobre isso. Que a gente não assume, a gente transfere a culpa. Aí a gente transfere a culpa para os amigos, transfere a culpa para o pastor, a gente transfere a culpa para os pais, para a esposa, para o marido, até para o diabo. A gente transfere a culpa. E nós precisamos assumir o desejo que nós temos de realizar as coisas, gente. E não jogarmos a responsabilidade em cima dos outros ou de Deus. Por isso que Tiago está falando do sim e do não. Jesus também falou em Mateus 5. Ele disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Por isso que Tiago está dizendo que o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não. Nós precisamos, ou seja, ele está dizendo o seguinte: vocês precisam assumir as responsabilidades, as suas responsabilidades. Os desejos que vocês têm. E não colocar no nome de Deus. Não colocar no colo de Deus. Não jurem, ele está dizendo, não jurem nem pelo céu, nem pela terra. Nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não.
Não coloca no colo de Deus, não coloca a fatura em Deus. Toma cuidado. Tome muito cuidado. Vamos lá, gente. E o terceiro conselho que eu vou deixar para vocês, qual é? Anote. Repense os seus conceitos de felicidade. Repense os seus conceitos de felicidade. O Maurício Abacchioni colocou aqui uma frase de Woody Allen, muito bacana. Ele disse: se você fala com Deus muitas vezes por dia, você é um bom cristão. Se Deus fala com você muitas vezes por dia, você precisa consultar um psiquiatra. É bem por aí, mano. Ai, Jesus. Esse é meu amigo querido. Terceiro conselho, gente. Terceiro conselho, repense os seus conceitos de felicidade. Que é dos versículos 13 em diante. Até o 20 que a gente leu. O que Tiago está fazendo agora aqui? Tiago aborda as questões da doença, da dor, do sofrer, né? Da alegria. Nós pensamos, sabe o que, gente? Nós pensamos que ser feliz é acabar com a tristeza. A gente pensa que ser feliz é acabar com a tristeza. Nós achamos que para sermos felizes, nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que provoca tristeza em nós. E então seremos felizes. Errado. Tiago está querendo nos mostrar, meus amigos, que em qualquer ponto da nossa vida nós temos 3 dimensões. Qualquer ponto. Existem coisas, primeira dimensão, existem coisas que nos fazem muito felizes. Segundo, existem coisas que nos trazem profunda tristeza. E terceiro, e se quisermos, podemos arranjar até alguma doença. Até isso a gente consegue. Os hipocondríacos. Gente, a felicidade não é arrancarmos a doença. Felicidade não é tirar a tristeza, gente. Não. Felicidade não é viver em perene felicidade, alegria, batendo palmas. Felicidade é saber lidar com essas dimensões da vida. Nós temos motivos para ser feliz. Temos motivos para chorar. E até para arrumar doença, se a gente quiser. A felicidade não é acabar com aquilo que traz tristeza dentro de nós. Nós temos dores. Nós temos lembranças tristes da nossa vida. Temos lembranças ruins, tristes do nosso passado, que não há quem tire isso dentro da gente. Nem nós conseguimos arrancar e nem conseguiremos. Existem tristezas que não há cura interior que tire, porque fazem parte da nossa vida. Por exemplo, a morte de um familiar, a perda de um amigo. Isso não há quem tire. Mas também existem alegrias dentro de nós que nós podemos recordar e com isso celebrar. E aí então Tiago está dizendo aqui no texto que nós lemos. Tiago está dizendo, se você tem tristezas, não as negue. Se você está alegre, celebre. E se você está doente, peça ajuda a alguém. É isso que ele está dizendo. No versículo 13. Então nós precisamos aprender a respeitar os momentos da vida, gente. Muitos querem negar a sua tristeza. E ficam dizendo o seguinte, olha, eu não vou ficar triste, porque crente que é crente não fica triste, crente que é crente não chora, e crente que é crente é sempre um vencedor. É campeão de Jesus. Gente, mas a verdade é que nós precisamos ser honestos. E ser honestos com a nossa dor. Para que nós possamos ter a oportunidade de sermos consolados pelo Senhor. Nós não podemos, gente, negar um sentimento que é legítimo em nós. Não podemos. Por outro lado, outros querem também rejeitar a alegria, né? Tem gente que gosta de rejeitar a alegria. E quando acontece, por exemplo, um jogo de final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Aí o Brasil está ganhando o jogo. E todos ali estão celebrando o final da Copa do Mundo contra a Argentina. E tal 5-0 Brasil. Você imaginou?
Aí o fulano, né, ele não gosta, ele rejeita a alegria. Aí ele diz assim: eu não sei por que vocês estão alegres aí, torcendo por uma coisa que até no nome está errado, porque é Copa do Mundo. Não tem a música do mundo que o pessoal fala? Música do mundo. Não, aí os camaradas falam isso. Não sei porque vocês estão alegres aí, torcendo por uma coisa e por um time, por um campeonato que até o nome está errado. Copa do Mundo. Nós deveríamos estar orando pelas almas que estão se perdendo, e não aqui na televisão vendo esse jogo, a Copa do Mundo. Gente, ainda outros, eles querem encontrar clima para frequentar determinados ambientes. Não, eu preciso ter clima. Eu não tenho clima para ir na festa. Eu não tenho clima para ir à igreja. Gente, a verdade é que se nós não quisermos encontrar clima, nós não vamos encontrar nunca. Nunca. E Tiago está dizendo que se nós estivermos tristes, nós devemos chorar. Se estivermos alegres, devemos sorrir. Se estivermos doentes, diz Tiago, devemos pedir ajuda. E não importa o momento que você está passando. Não, nós precisamos saber. Nós precisamos viver sabendo que Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Porque diz o versículo 15, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. O Senhor o levantará. O Senhor se importa com você. E eu pergunto aqui para nós orarmos aqui, neste final de live. Pergunto a você, como é que você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você espera? Quando surge o inesperado. Esse foi o nosso tema, né? A nossa conversa de hoje. Como é que você reage quando surge o inesperado? Você tem depositado muita expectativa em ter sucesso na vida? Corremos o risco de transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa? Você tem feito isso? Temos sido mais influenciados pelos conceitos do mundo sobre felicidade ou pelos princípios bíblicos? Conceito bíblico sobre felicidade. Você tem sido influenciado por qual tipo de conceito? Da sociedade sem Deus? Ou da palavra de Deus? Pense nessas perguntas, reflita nisso. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesta manhã e abençoar a sua vida, o seu dia, a sua semana. Que o Senhor nos ajude a entender essas verdades. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua graça. E como é bom ouvir a tua palavra e aprendermos contigo, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Obrigado porque pudemos aprender com Tiago alguns conselhos para a nossa vida. Obrigado, Pai, eu te louvo e que possamos colocar em prática estas verdades. Pai, como nós ouvimos nesta manhã, que o exemplo que nós temos que procurar na nossa vida não é o exemplo de sucesso, mas é o exemplo dos profetas que sofreram e como eles se comportaram nos sofrimentos. Nós entendemos nesta manhã que se nós tivermos como alvo principal da nossa vida ser bem-sucedidos, nós ficaremos frustrados. Porque não é isso que o Senhor deseja, não é isso. O alvo principal da nossa vida não é esse. Não é esse. Ajuda-nos a entendermos estas verdades, Pai. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor que nos ajude a entendermos o conceito de felicidade segundo Deus, aos teus olhos. Ajuda-nos a entendermos estas coisas, Pai amado. Em nome de Jesus. Eu quero orar por aqueles que estão tristes, que estão machucados.
Tua palavra diz aqui, como nós lemos hoje, entre vocês existe alguém que está sofrendo? Que ore. Alguém que está feliz, cante louvores. Alguém está doente? Mande chamar os presbíteros, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Pai, que nesta manhã a tua palavra venha de encontro àqueles que estão doentes, àqueles que estão sofrendo, Pai. Que o Senhor restaure o ânimo, renove as forças, abençoe, Senhor, abençoa os meus irmãos que estão vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo de dor, de sofrimentos. Oh, em nome de Jesus, tira nesta manhã, Senhor, toda a mágoa, depressão, tristeza. Oh, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, teu favor, as tuas mãos que curam, estejam presentes na vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Eu oro, e eu sei que o Senhor sempre ouve o nosso clamor e a nossa oração. Que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Que a tua mão esteja presente na nossa vida constantemente. Que não falte o óleo sobre a nossa cabeça e em todo tempo as nossas vestes sejam brancas. Como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos dos perigos, dos assaltos, dos acidentes, livra-nos das contaminações. Guarda a nossa vida, Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Preserva-nos, Pai, preserva-nos íntegros. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e eu te louvo, e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.